Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é família. E Deus quis que também nós participássemos, tornasse membros da família de Deus. Por onde começar? E agora? É o que nós vamos falar um pouquinho sobre o namoro. O namoro é essa etapa preparatória para ser família, para o casamento. Começa no namoro. Algo importante. Quem está namorando aí, levanta a mão para nós ver. Os namorados. E os solteiros aí que estão à procura. Levanta a mão, levanta a mão. Coragem. Coragem. Eu profetizo aqui, se vocês conseguirem fazer as danças lá da águia lá, vocês vão conseguir arrumar namorado. Porque tem que ser fera, né? Ainda bem que eu já passei dessa fase, porque o negócio eu estou tentando entender a águia. É chique o negócio. Namoro. E eu queria pegar a carta de Efésios, que vai falar desse tema do nosso acampamento. Antes de entrarmos específicos sobre o namoro, nós fazemos parte dessa família e em Deus tudo vai se formando, em Deus tudo vai se construindo. Cristo é a cabeça e vai encabeçando todas as coisas. E o jovem que se coloca em Cristo, ele vai também ordenando todas as suas vidas. E vai começando a viver segundo a vontade de Deus. E esse acampamento é essa oportunidade que eu um dia tive e que vocês estão tendo, de fazer diferente. E isso é uma graça sem igual. É uma graça sem igual. Efésios 2:19 vai dizer: portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos, dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Nele, a construção toda, bem ajustada, vai crescendo e formando um templo santo do Senhor. Nele, a construção toda, bem ajustada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Antes de falar sobre o namoro, é nele que todas as coisas vai agindo. Eu sou Ana Paula, sou consagrada da comunidade Avenice, sou casada com o Henrique há 12 anos, são 16 anos de história, muita história, temos 3 filhos, e eu fiquei tão feliz quando eu cheguei e vi aquela árvore ali, e dessa vez eu escrevi Ana Paula, Henrique, Ana Júlia, Helena, Mateus, e eu falei para Ana Júlia, coloca reticências, coloca reticências aí, que a gente não sabe, mas aquela árvore, todo o retiro, as músicas, cada detalhe quer falar conosco, talvez você colocou só o seu nome lá, já é algo importante, porque é em Cristo que todas as coisas vão sendo edificadas. Se o nosso olho estiver voltado a Cristo, o Alexandre dizia, vamos combater todas as realidades e vamos viver o projeto que Deus tem para nós, que é a família. Então isso é algo importante. A gente não faz ideia do projeto grande que a gente estava. Quando eu olhava o acampamento, o meu primeiro acampamento foi em 2005. Aquele jovem, com aquela mochila, tudo novo, não existia isso daqui, não existia aquele lá, era uma tenda armada ali, na terra mesmo, mas a alegria de vir para o acampamento,
E o Tatá e o Marcão pregavam aquele acampamento e diziam, e tinha música, é impossível não crer em ti, é impossível não fazer de ti meu ideal. Eles falavam disso, de fazer de Cristo o seu ideal. Eu já estava na comunidade, eu experimentei a Deus em 2003, mas como tudo na minha vida é meio devagarzinho, eu estava na comunidade, eu amava na comunidade, mas aquele acampamento começou algo importante que todo jovem tem que buscar, estar enraizado em Cristo. Aquelas palavras ecoou meu coração, fazer de Cristo o seu ideal. Então eu tomei a decisão, estava no 2º ano do colegial, eu pensei comigo, se eu tenho que fazer de Cristo o meu ideal, eu tinha a possibilidade de estudar de manhã. A comunidade é o lugar onde eu preciso estar. E ali, eu deixei a minha turma, talvez hoje é uma renúncia boba, mas naquela época tinha um significado. Não sei se vocês entendem, mas você deixar aquela turma lá alguns desde o prézinho com a gente, último ano, terceiro ano, deixei aquela turma, o pessoal ficou bravo comigo, muitos amigos deixaram de ser amigos nessa época, e para estudar de manhã para estar na comunidade. E eu não sabia os passos que eu estava dando, mas era algo importante. Lá na frente eu fui compreender, porque Deus quer usar de nós. A gente cantava aí, eis-me aqui, Senhor, faz-me semelhante a Ti, eu quero ser a Tua voz, Deus quer usar de nós, e é na comunidade que Deus vai nos usar. E ali eu fui aprendendo no dia a dia da comunidade, na simplicidade da comunidade, e o Senhor foi dando algo importante, a convicção por Ele. Isso é muito importante, jovem, para todas as coisas que você vai fazer. Eu era uma jovem ali de 15, 16 anos, mas até então eu precisava dessas raízes. O que estava pela frente eu não sabia, mas eu precisava me lançar em Deus. Então você que está aí no grupo de jovens, você que está aí na comunidade, não faça da comunidade uma fuga, até você ter uma idade razoável e para assumir. Faça da comunidade um mergulho. Mergulhe em Deus, porque Deus vai usar de você. E eu tinha muita vontade de estudar, eu tinha muita vontade, como todos os jovens, cheio de sonhos. Tudo no tempo certo. Não tem? Provérbios, Eclesiastes, né? Vai dizer, há um tempo oportuno para cada coisa. Há um tempo propício para cada coisa. E aí eu fui fazer a faculdade, consegui a bolsa, então eu morava no sítio e fui morar na cidade. Liberdade! Em Cristo Jesus a gente sabe usar a nossa liberdade, né? Em Cristo Jesus. Eu fui para a cidade, então também tive que trabalhar. Até então eu cuidava do meu sobrinho, não tinha muita habilidade de trabalho, tive que trabalhar, morar sozinho. Mas a comunidade já era algo importante. Jesus Cristo já era algo importante na minha vida. E aí, sem menos esperar, entrou o namoro. O namoro foi aí, em 2008. E naquele ano era algo muito importante que iria acontecer na minha vida, porque nós estávamos preparando para a consagração da comunidade. No final do ano, nós iríamos consagrar. E eu era uma daquelas que tinha aceitado esse caminho, e vejo que o meio para que o Senhor viva essa vocação, a santidade, é a comunidade Evenice. Eu já tinha isso muito convicto. Muito convicto. Então isso é algo muito importante. Antes de qualquer coisa, não sei qual fase você está, mas viva a sua fase buscando a santidade. O que Deus quer em primeiro é a santidade.
É a santidade. E o namoro, essa é a etapa maravilhosa da nossa vida, é algo importante. Você vai construir uma casa. O alicerce precisa ser bem edificado. Olha aqui essa estrutura, tem construção lá em cima. A fundação desse daqui dependeu, é muito importante a fundação, as estruturas, as bases. E o namoro é essa base, que talvez não enxerga muito, mas ele dá condições para que possa erguer algo ainda maior. Eu sempre falo para os jovens lá da nossa comunidade, o casamento é maravilhoso. Você quer voltar lá atrás, Ana Paula? Não quero voltar lá atrás. Eu quero viver essa fase que eu estou, mas também eu entendo que se não fossem as fases anteriores, talvez a gente não estaria com a estrutura e as condições. É a graça de Deus que nos sustentou. E vivendo cada fase conforme a vontade de Deus é que as coisas vão bem. Então, a família, ela começa lá no namoro. E é importante a gente saber isso de forma individual, para que a gente possa ter essa consciência. O namoro é esse despertar do amor. Porque hoje está tão rotulado esse amor, e a gente vai aprendendo o que é o amor em Deus, claro, mas a gente vai aprendendo de forma prática. No namoro, é o despertar do amor. É essa fase gostosa que o jovem encontra alguém para se relacionar. E quem sabe, casamento. Quem sabe, é essa jornada inicial, esses primeiros passos. Então, é preciso olhar com carinho para o tempo do namoro. É um tempo fundamental, aonde precisa, as bases ser bem alicerçadas. É uma etapa, ou seja, vai passar. Vai passar. E para chegar no casamento, tem que passar pelo namoro. Não tem como fazia antigamente, roubava a noiva, ou já o pai com a mãe fazia um bolado ali. Não, precisa passar, e é algo importante. Então, se você tem essa vocação, a família, saiba, vai ter que passar pelo namoro. E o namoro é o quê? O namoro é tempo de conhecimento. É um tempo de conhecer a pessoa, conhecer por dentro. A pessoa humana é um mistério. Eu não sei o que vocês estão pensando. Nem vocês sabem o que eu estou pensando. O jeito que é a pessoa realmente, a gente vai descobrir à medida em que a gente vai conversando com a pessoa. E o namoro é esse tempo de conhecimento. É um tempo de conhecer bem essa pessoa. É a oportunidade de conhecer bem. É aos poucos a pessoa se revelando. Na minha época tinha um programa chamado Gugu, e eu sei que a maioria daqui não sabe. A gente começa a perceber essas coisas, tô ficando velho. Eu quase morrendo de dar risada lá da nave do Superman, e eu pensando, será que esse povo sabe? Então, no meu tempo, tinha o programa do Gugu e tinha os jogos lá, e um dos jogos era um artista, uma foto de um artista, e na frente tinha uma outra tela. E o desafio era ir tirando essas pequenas pedaços, quadrinhos, tirando e tentando identificar o artista. Às vezes pela orelha, pelo formato do cabelo, para ver se era homem, se era mulher, Quem lembra disso, só para me ficar bem triste? Olha, obrigado, irmãos. Estamos juntos. E pouco a pouco ia tirando até você falar, é tal artista. Não dava para descobrir de uma hora para outra. E o namoro é isso. O namoro é esse processo de conhecimento, aonde você vai descobrindo quem realmente é. Nossa, mas a pessoa está mentindo para mim? Não, faz parte.
Faz parte, à medida que vai caminhando, eu vou deixando me conhecer e a pessoa também vai deixando se conhecer. É a confiança que vai adquirindo no namoro e que isso é fundamental para tudo. A gente pode usar esse exemplo também para a amizade, não é? Você conhece pessoas que falam que ela é chato. De repente você começa a conversar e... Nossa, como que eu tinha visão, e começa a escutar a história dessa pessoa. É algo importante. É esse tempo de conhecer mais por dentro do que por fora. A gente vai crescendo no amor, porque o amor começa aqui. Nossa, que bonito que ele é. Nossa, que bonito, ele tem uns olhos bonitos. Que legal. Mas aí, puxa... Ele ama a palavra de Deus. Nossa, olha, ele respeita a mãe com o pai dele. Nossa, ele é responsável. Depois vai subindo. Você começa a desejar o bem para ele. Você começa a desejar que ele se dê bem. Você começa a querer levar ele cada vez mais para as coisas de Deus. Até o ponto que o amor chega ao modelo. E é para lá que nós temos que ir. É um caminho de um amor de entrega, de um amor de doação, de um amor de renúncia. O amor vai crescendo, mas começa ali. Quando eu vi o Henrique no ônibus, entrando no ônibus, eu não sei se foi uma oração, se foi um pedido, eu olhei assim e falei, eu quero ser amiga dele. Para mim mesmo, ou para Deus, eu não sei. Eu quero ser amiga dele. Brotou uma curiosidade. É legal essas curiosidades. Eu olhei, quero ser amiga dele. Foi naquela semana da faculdade, na sexta-feira, um amigo em comum, olha a dica, amigo comum, chamou sem a gente perceber. Nós temos costume, eles já estavam na faculdade, a gente tem costume de toda sexta-feira comer um pastel. Convívio aí, convívio. Tira a tela, convívio. Aí, a gente falou, vamos comer um pastel junto, meu amigo. Falei, vamos. E foi uma turminha, acho que umas 6, 7 pessoas. Entre essas 6 e 7 pessoas, lá estava. E naquele dia começou um processo de conhecimento. Nome Henrique, bonito. Trabalhava numa empresa aqui de Brasil, beleza, fazia a faculdade de Direito. Então estava ali do outro lado, da minha turma estava do outro lado ali. Falei, legal, começa um processo de conhecimento. Nem imaginava, mas ali naquela turma, e isso é legal, gente. Eu sempre gostei de fazer e gosto de fazer amizade, de conversar. Se eu um dia conversar com você, eu vou começar a perguntar tudo sobre a sua vida. É o meu jeito. O que você faz? Onde que você mora? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? A nossa família piscula. A nossa família é bem piscula. E aí, a gente fazendo amizade. É algo importante. Eu lembro que nos acampamentos, a gente não tinha nem WhatsApp ainda. Era MSN e mensaginha. Então, a gente saía pegando o número das pessoas. A gente saía marcando esses marcador de Bíblia aqui. Eu falava, marca o seu nome aqui, só para saber o nome. Nós fazia isso. Pelo menos aqui cabe, pelo menos, sei lá, uns 10 nomes. Então, eu saía do acampamento, sabendo pelo menos 10 nomes. Vamos ver se outro dia vai estar lá na casa de oração. Ou, isso era amizade, tanto, né, amizades, enfim. E é um processo de conhecimento que vai surgindo, vai acontecendo de forma muito natural. Eu não marquei assim, em 2008, eu vou namorar em tal dia. Não, foi acontecendo de forma natural. A amizade, o vínculo. E ali, né, o Henrique começou a participar da comunidade por causa dessa turminha que estava
participando, ele não era da comunidade, e ele começou a vir participar da comunidade. Num primeiro encontro, ele teve a experiência de Deus, e algo chamava muito a minha atenção, porque ele foi com tudo. Até hoje, eu nunca vi alguém com tanta sede, só esperando que alguém indicasse o caminho. Em muitas pregações, o Henrique falava, Ana Paula foi importante. Talvez sim, naquele momento. Eu não sabia o que Deus iria fazer na nossa vida, mas ele estava sedento, eu só apontei o caminho. E isso marcou muito. Eu percebia muito isso. Eu percebia muito isso. Quando ele experimenta a Deus, eu era a pessoa mais próxima. Ele chegou em mim e falou, eu quero aprender a ler a Bíblia, que eu não sei, eu vi vocês, todo mundo de Bíblia lá, que jeito que lê a Bíblia? E eu lembro que eu peguei a liturgia diária, a minha liturgia diária, eu dei aquilo que eu tinha, e falei, está aqui. Está aqui, você pode ler. MT é Mateus. Se você não souber, você volta lá na primeira folhinha que tem tudo. Então tá bom. E aí a gente começou essa conversa, essa amizade. E ele adentrando na comunidade. Naquele primeiro momento, era amizade. Amizade. Então o amor de Deus, as coisas de Deus acontecem de forma muito pura. E a gente tem que estar nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor. Eu vi algo importante que fala desse amor puro de Jesus Cristo por nós e que vai nos ajudando, Deixa eu achar aqui. O amor de Cristo é um amor puro. O amor cristão é sempre puro, autêntico como ouro, sem misturas, seja qual for ele. Amor de amizade, de namoro, amor conjugal, amor paterno ou materno, sempre será puro. É isso que o jovem de Deus experimenta, uma pureza. E as amizades, o relacionamento vai se tornando isso, algo puro. É totalmente diferente do que o mundo propõe. Eu lembro que quando eu comecei essa amizade com o Henrique, um dia, ninguém da nossa turminha que comia pastel foi, só eu e ele. O porquê até hoje. E aí um olhou para o outro e falou, vamos comer um pastel? Vamos comer esse pastel. E que delícia que foi o pastel. E conversamos, e muita conversa, preste atenção, muita conversa, e começamos a conversar, e a gente não queria parar de conversar um com o outro. A gente subiu a rua, chegou perto da minha casa, e a gente conversando, de repente eu olhei para o Henrique e falei assim, lá dentro tem um abacaxi, você quer comer um abacaxi comigo? Eu não queria que a conversa parasse, eu não queria. E ele falou, tá bom. Até hoje, abacaxi não é a fruta nossa preferida, mas se for preciso comer um abacaxi para conversar com um amigo, vamos. E começamos a conversar. E eu lembro que essa conversa, a gente já começou a conversar sobre a família, sobre a nossa vida, as dificuldades que cada um estava enfrentando na casa. Eu tinha acabado de morar sozinha, então é um desafio. Eu sempre fui uma menina um pouco enjoada, eu perguntava, o que tem na panela? Porque dependendo do que tinha na panela, eu não comia. E quando você mora sozinho, meu filho, comida fria, esquentada, o que tiver, uma fome, é muita fome. E a gente vai... Então eu tive que passar essas dificuldades, mas tudo para crescer. Cresci. E ali a gente conversava, foi a primeira conversa um pouco mais... não superficial, mas mais profundo, que cada um estava sentindo naquela mudança toda, estudando, trabalhando, e aquela rotina que não é fácil. E eu lembro que a mãe do Henrique, de repente, liga, ela era muito zelosa, e fala, onde você está? Já deu a hora de você estar aqui em casa. Eu estou comendo abacaxi, mãe, com a minha amiga.
Mais tarde, ela, depois conhecer quem a gente era, ela viu realmente. Os dois estavam comendo abacaxi enquanto era amigo. Mas veja, a gente foi conhecendo. E quando a gente resolveu namorar, também foi essas coisas. O que eu estou querendo dizer? Contar só a minha história? Não. O que eu estou querendo dizer é que o namoro é esse processo. E só vai amadurecer conhecendo bem a pessoa. É um processo de discernimento. Olha, veja, você não escolhe pai e mãe. Já parou para pensar? Você não escolhe irmão. Você não escolhe irmã. Você não escolhe tio. Você não escolhe cunhado e cunhada. Não escolhe. Você não escolhe filho. Mas com quem você vai casar, você escolhe. A única escolha, a única coisa que você tem liberdade é com quem você vai constituir a sua família. Então precisa ser bem escolhido. Vamos deixando passar. Vamos deixando passar. É melhor alguém solteiro do que alguém mal vivido, mal casado. Aqueles que experimentaram a Deus depois de uma opção de vida é uma coisa, mas nós que tivemos a oportunidade e o presente, a dádiva de Deus de estar aqui, não pode negligenciar isso. E isso é algo muito importante, se a gente quer realmente, como o Alexandre falou, ser aqueles que lutam no mundo que está contra a família, ser aqueles que lutam de verdade em buscar a santidade e constituir uma nova sociedade, a civilização do amor. Então depende de nós. Depende de nós colocar o nosso coração em Deus e também usar aquilo que Deus nos deu. A inteligência, a razão, o discernimento, a comunidade que nos ajuda a abrir os olhos. É esse processo que a gente tem que fazer de discernimento. Ou o namoro vai te levar para o casamento, ou o namoro vai acrescentar algo, te ajudar a enxergar algo e não dá. Não dá para prosseguir. Não dá para prosseguir. Quando o Henrique veio falar comigo que estava interessado em mim, essa foi a primeira, estava interessado, eu comecei a jogar algumas coisas, porque eu já tinha um ideal. Eu não sou menina de ficar. Aí ele bateu. Eu não quero ficar, eu quero namorar. Ali era só amizade. Aí eu bati. Espera aí. Eu sou da comunidade, você já sabe. E eu tenho muitos compromissos em Pouso Alegre. E eu não vou deixar para ficar namorando com você. Eu vou para lá, final de semana eu estou indo para lá. Tem encontro, tem retiro. Tudo bem. Eu vou com vocês, se puder. Né, nós vamos junto. Aí bateu para cá. Eu bati para lá de novo. Outra coisa, eu moro aqui na cidade, mas minha mãe, meu pai, todo mundo é lá do sítio, lá da roça. Então, quando eu não estou na comunidade, eu vou para lá ver eles. Então, né, nós não vai ter tempo para namorar. Isso era a minha jogada. Ele falou, tudo bem, eu vou junto com você. Puxa vida. Então, eu também tenho que falar uma coisa. Eu estou fazendo faculdade, eu sou bolsista, eu preciso tirar uma boa nota, então eu tenho que estudar, tenho que fazer trabalho, e nós não vai ter tempo para namorar. Ele falou, não, nós estuda junto. E realmente, os anos de faculdade, o Henrique me ajudou, fez trabalho, ajudou nas atividades complementares, até capotou o Fusca por causa disso. Depois outra hora eu conto. Mas foi... Nós passávamos, às vezes, ali, muitas horas no final de semana, fazendo trabalho, e me ajudava muito. Aí eu joguei a última jogada. Falei, agora essa, ele vai desistir. Vai desistir. Então, o nosso namoro tem que... Eu tinha muita vergonha. Né? Nosso namoro tem que ser diferente. O nosso namoro
ele tem que ser santo, sabe? Eu não conseguia falar, porque eu tinha muita vergonha. Nosso namoro tem que viver a castidade. Eu nem sabia se ele sabia o que era isso. Aí mais para frente, eu perguntei para ele se ele tinha entendido. Ele falou, não, entendi sim, o que você tinha falado. Então, nosso namoro tem que ser assim. Ele falou, tudo bem. Acredito. Aí deixa eu responder amanhã. Aí essa hora ele se impôs. É agora. Eu quero a sua resposta agora. Puxa vida, hein? Vamos arriscar. Falei, vamos arriscar. Por quê o arriscar? Porque tudo aquilo que eu tinha como prioridade, eu joguei. E a gente tinha que arriscar, porque aí eu queria ver se realmente essas coisas iriam acontecer. Então tem que ter convicção. Quais são as suas prioridades? Você que está solteiro aí, quer arrumar alguém. É só para matar a sua carência? A carência é onde mata. É só para ter alguém para desfilar. Agora eu estou namorando. Eu saí daquela turma. Não. Tem que ter a convicção. E durante o namoro, ir observando essas coisas. Ver se isso vai crescendo, ver se isso realmente vai se validando. Eu tinha essa certeza que a comunidade já era o meu lugar. Então isso foi colocando, e o Henrique foi dando passos. Eu fui vendo o crescimento dele. E chegou um tempo, isso é o mais bonito do namoro, chegou um tempo em que eu olhava assim, e eu pensava, se acabar agora o namoro, o Henrique fica na comunidade. E não tinha maior alegria do que saber isso. Não tinha. Na Paula, a sua faculdade serviu para alguma coisa? Hoje eu vejo que serviu. Foi preciso ir lá, anunciar Jesus Cristo, e alguém que estava sedento, e agora ele é dele. Gente, não é posse, é para Deus. Se o namoro não acrescenta, não leva a santidade, não tem sentido prosseguir um namoro que vai acabar em nada. Em nada. Quantas dificuldades nós vemos nos namoros? Ao invés de crescer, despenca para baixo. Namoro possessivo. Meu. É marcado pelo ciúme. Não. Eu fui confiando no Henrique, o Henrique foi confiando, e a gente dava crédito de confiança. Tudo foi sendo revelado. Tudo foi sendo falado de forma muito natural, mas eu via uma confiança. Foi crescendo. Às vezes tem o zelo, tem, mas não algo ali possessivo, meu. Leviano, tantos namoros levianos, não aprofunda na personalidade, não tem convicção. É duas pessoas que não sabem o que quer. Namoro superficial, brincadeira de criança, não é brincadeira. Não é brincadeira. O que nos espera? Quem está casado aí, os jovens casais, os casais, vocês podem confirmar que o terreno é maior e mais desafiador. E louvado seja Deus, porque a gente teve uma estrutura, uma comunidade ali no namoro. A gente pode confirmar isso. Meus irmãos, quando a gente vai caminhando na vida de fé, a gente vai comendo e alimentando a comunidade, chega uma hora que a gente vai comprovando o que a comunidade falou, talvez há anos atrás, a gente vai vendo com os nossos olhos a verdade, a gente vai percebendo a mão de Deus. A mão de Deus. Então é preciso não levar na brincadeira.
Não levar na brincadeira. Namoros que só vão para a área sexual. E aqui nós vamos falar mais sobre isso durante o acampamento. Mas eu vejo, tudo acaba na cama. Vamos assistir um filme? Termina na cama. Vamos comer um lanche? Termina na cama. Vamos no grupo de jovens? Termina na cama. Não é o momento. Não é o momento. Primeiro o conhecimento da alma e depois, e mais para frente vai falar a beleza, o sentido da sexualidade, vivida no tempo oportuno, a graça que é, a beleza que é. E o modelo, meus irmãos, não é o modelo do mundo. O modelo que nós seguimos é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo que vem para desposar a sua esposa, que vem para nos atrair a Ele. E quando Jesus Cristo começa a sua vida pública, Ele começa o quê? Com um diálogo. Ele começa ali chamando cada um pelo seu nome, conhecendo aquelas pessoas que estavam com Ele. Pedro, João, Tiago, André, Maria. Ele foi conhecendo essas pessoas, chamando, já conhecia, mas trazendo para mais perto, para que elas o conhecessem, e Ele também pudesse se revelar, e esse conhecimento de amor foram transformando a sua vida. Jesus fez isso, até o ponto de Ele dar o seu corpo na cruz e na Eucaristia. Mas Jesus Cristo só deu o seu corpo, não no começo, lá no final, quando aqueles já estavam seus. Esse é o sentido. A sexualidade, primeiro no namoro, vai se revelando, conhecendo a alma, conhecendo as qualidades, esse amor vai crescendo, e aí depois o casal fala, não dá mais para ficar só o namoro, precisamos de algo maior, casamento. E dentro desse casamento, a doação dos corpos. Então, namoros que só vão para a área sexual, perde a dimensão de conhecimento, porque fica preso apenas nisso e esquece de conhecer o outro. E depois no casamento, conta as consequências. E não é coisas que eu vi no livro, é coisas que eu vi no dia a dia, é coisas que a gente vê, com tantos relacionamentos que só partes da sexualidade vivida tão errada, algo tão bonito e que desencadeia um monte de dificuldades e problemas. Namoros que afetam a comunidade, não sei se isso é o pior, mas em toda a nossa vida, o que sustenta é a comunidade. É a comunidade. Se tirar a comunidade do Henrique e da Ana Paula, é como tirar os nossos ossos. Nós vamos desmontar. Nós vamos desmontar. A nossa vida foi marcada e é marcada pela comunidade. A comunidade que foi ajudando a gente crescer e enfrentar coisas que às vezes a gente não queria. Em 2008, no acampamento, aqui em 2008, em 2005 eu vim solteira. Mas em 2008 eu já vim namorando. Já vim namorando. Beleza, estou namorando no acampamento. Ai, ai. E aí, nesse acampamento, Deus vai nos tocando, pessoa, individualmente. E quando Deus me toca individualmente, e o outro toca ele também, isso vai acrescentando no nosso relacionamento. E o Henrique voltava para casa, 2008, eu tinha acabado de, primeiros 6 meses de namoro. E nós voltamos para casa, o Henrique com aquela cara estranha. Eu falei, meu Deus, primeiro acampamento dele, o que será que aconteceu? A gente já fica preocupado, será que eu vou ter que terminar esse namoro? Porque eu tinha isso na minha cabeça muito assim, certa. Né? Se ele não seguisse, não tinha como. E aí ele chegou e falou, olha, diante de tudo aquilo que falou no acampamento, tem uma coisa que eu não contei para você, que eu preciso contar. Meu Deus!
Que será? E o Henrique começa a falar a dificuldade pessoal que ele tinha com pornografia e masturbação. O retiro foi sobre relacionamento, santidade. E eu nem sabia o que era isso, desculpa, né? E eu fui ver no catecismo da Igreja Católica. E aí eu voltei e falei para o Henrique, é pecado. É pecado. O catecismo da Igreja Católica fala que é pecado. Mas você quer sair dessa? Quero. Então nós vamos lutar. Primeira coisa, confessa. Segunda coisa, nós íamos no domingo na missa, vamos começar a comungar nessa intenção. Quedas após quedas, né? Luta após luta. Veja, não é fácil o caminho de santidade, um caminho que tem que ser trabalhado individualmente. E eu sabia que se não vencesse isso, lá para frente traria consequências para o nosso namoro e também para o casamento. E foi possível vencer. Foram 2 anos lutando até se libertar desse vício. Vocês pensam que é fácil viver a santidade? Mas com luta é possível. Com luta é possível vencer. E quando a gente venceu aquilo, opa, uma vitória, uma bandeirinha fincada. Mas aí a dificuldade começou a ser entre nós. A luta para viver a castidade não foi fácil. Por quê? Porque eu morava sozinha. Não tinha nenhum pai, nenhuma mãe vigiando, não tinha ninguém. Era a nossa vontade. Mas a gente foi pela comunidade. A gente pegava os livros e lia sobre a castidade, entendia o porquê que a igreja dizia isso, e a gente se sentia fortalecido. E quando às vezes estava difícil, a gente parava, porque o sentir, meus irmãos, não é o pecado. O sentir atração pelo outro é até saudável, faz parte. Você está começando a gostar, a envolver com aquela pessoa, você sente um dia que vai formar família, existe a parte humana, que é maravilhoso, mas não é o momento. Não é o momento. E nós não podíamos nem ir na área, né, avançar e nem se castrar. Era castidade. Nós tínhamos que entender o porquê e viver a beleza da castidade. E às vezes era difícil. E a gente começava parava, não porque eu queria, nem porque ele queria. A gente queria continuar. Mas a gente parava e começava a falar assim, vamos imaginar. Vamos imaginar um monte de jovens que vão vir depois de nós, vindo de tantas realidades deste mundo, ouvindo tanta coisa, ou vivenciando cada coisa. Vamos parar e vamos um dia poder dizer para eles que nós, como jovens, com nossas vontades, com nossas lutas, gostaria de dizer para eles que é possível viver a castidade. É possível viver a vontade de Deus. E aí a gente às vezes chorando muitas vezes, a gente falava, vamos parar, não dá para continuar. Porque os jovens precisam ouvir que a santidade é possível. Que a castidade é possível. Que 2 jovens que se amam, e se amam muito, podem esperar o momento certo e que eles não vão se arrepender. Meus irmãos, eu queria dizer isso para vocês. É possível viver a castidade no estado de vida que você está. É possível em Jesus Cristo lutar, só não pode desanimar. Quando o Henrique caía e chegava detonado, eu falava, levanta a cabeça. Levanta a cabeça e recomeça. Porque isso é a virtude dos santos. A virtude dos santos não é nunca cair, ser bom. A virtude do santo é recomeçar, é levantar.
Então é possível. E tudo isso foi por causa desse conhecimento, dessa graça de Deus. Então, a vida de comunidade é algo muito importante. Foi a partir daí que nós fomos ajeitando a nossa vida. Isso, eu dei o exemplo do acampamento, a questão da sexualidade na vida do Henrique, mas muitas outras coisas. Nós fomos ajustando a nossa vida junto com a comunidade. O conhecimento tem que levar a gente a perceber quem é realmente essa pessoa. Você que está namorando, você conhece bem quem é essa pessoa que está do seu lado, ou você que está namorando, você já se revelou, você já contou os segredos para ela, para ele, você já teve essa coragem de falar da sua vida, ou às vezes de tocar naquela ferida, naquilo que você não gostou, daquilo que às vezes te incomoda. É preciso buscar isso, o conhecimento através do diálogo. E diálogo não é tagarelice. Às vezes pode falar assim, nossa, eu sou mais quieto, falar de todo mundo, ficar falando, aquele namoro, lá, 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 lá. Não, diálogo é se revelar, falar aquilo que é importante, aquilo que está no coração. E o outro precisa saber. Por isso que o namoro precisa ser verdadeiro, autêntico. Se você não tem condições de ser verdadeiro, não quer ser verdadeiro, não quer abrir o seu coração, dificilmente esse namoro vai dar certo. Porque é abrir o coração. Primeiro é abrir o coração, meus irmãos. É assim que vai caminhando. Não um namoro que se preocupa com outras coisas. Nós não podemos relativar as coisas, as divergências que há. É preciso conversar, é preciso perceber aquilo que é importante. Aquilo que é importante. Eu lembro que a gente ia percebendo as coisas. O Henrique me via em casa, como eu morava sozinha, lavando, arrumando a casa, ele via o jeito que eu deixava o meu quarto. Cozinhar não tinha tanto tempo, porque trabalhava e estudava. Mas quando estava as férias, eu sabia me virar na cozinha. Eu tinha noção. Porque o que Deus espera nosso, eu não sei se vocês vão casar e ter empregada. Aí eu descarto isso. Às vezes vocês são ricos, pode pagar uma empregada. Mas às vezes a gente vai casar e vai ter que enfrentar. Arrumar as coisas, cozinhar, lavar roupa. Viu, meninas? As unhinhas nem sempre vão estar assim, não. E o Henrique percebia isso. Porque é muito bonito falar, ai, eu quero ser esposa, mãe, ai, eu quero o projeto de Deus. Mas como que está o seu quarto? O Henrique percebia isso. Eu também percebia. O Henrique sempre foi uma pessoa disposta, como a gente morava sozinho, preciso trocar um gás. Ele ia lá, precisa instalar o suporte do micro-ondas. O Henrique ia lá. Coisas que às vezes as mulheres não conseguem fazer. E até hoje, eu não sei cortar grama, nós moramos em sítio. Como é que o mato vai chegar? Como é que quem mora no sítio, a hora que a casa... E o mato? Tem mato. Tem algo para fazer. Ele trabalhava. E uma coisa que marcou muito o nosso namoro foi que o pai dele era caminhoneiro e faliu o caminhão. Como é que fala quando o caminhão fundiu? O caminhão fundiu, ia falir. E aí, para um caminhão, o investimento é alto para o conserto. E o Henrique tinha acabado de sair dessa empresa que ele trabalhava e ia para um outro serviço. E todo aquele tempo da rescisão, todo aquele dinheiro, ele deu para o pai dele. Falou, o senhor precisa para arrumar o caminhão, como é que vai sobreviver? Ele não exigiu que o pai devolvesse. Isso chamou a minha atenção. Ajudava. Como ele era o primeiro filho, ele sempre tinha essa ajuda. Todas as coisas ele resolvia na casa. Chamava a minha atenção. Só a cama do Henrique que eu não gostei, quando eu vi. Mas ele melhorou.
Conhecer a família, você vai casar só com essa pessoa aí, a família dela não importa. Importa, tem que conhecer a família. Tem que conhecer, prestar atenção, e aí deparar com aquilo que o Xande falava, com as dificuldades das famílias, as limitações das famílias. A gente vai deparar com essa realidade. A gente vai deparar com essa realidade de ver as famílias. No começo o Henrique vinha mais em casa, depois eu comecei a ir mais na casa dele. A minha família perguntava de tudo, pescula, quer saber tudo, né? Muita gente, era a família dele mais reservada, mas entre eles, a braveza de um lado, a teimosia do outro, essas coisas que vão, e em Deus a gente vai percebendo. Eu lembro um dia que a gente era recém-casado e a gente começou uma discussão boba porque um teimoso, o outro bravo, vai dar, né? E aí a gente começou uma discussãozinha boba e o Henrique falou: você não conhecia quando eu casei com você? E eu falei: conhecia. Você me conhecia quando eu casei com você? Conhecia. Acabou a discussão. Porque teve diálogo sincero, teve diálogo corajoso. Eu conheci a pessoa do Henrique, os sonhos, ele conheceu. A pessoa, os sonhos, aquilo que eu sou. Então é isso, é conhecimento. É conhecimento. E nós não podemos deixar esse conhecimento raso. Porque é um tempo de discernimento. É um tempo em que é importante ver as divergências do casal. É importante perceber isso. E se realmente vale continuar ou não. E a gente vai saber, em algum momento, se deve continuar ou não. Houve uma certeza. Eu tinha essa certeza, tem tudo para dar certo, está caminhando. Está caminhando, tem tudo para dar certo. Né? A graça de Deus, o casamento não é um tiro no escuro, não é um susto, é a luz de Cristo que ilumina. É a luz autêntica e verdadeira de Cristo que ilumina a minha vida, ilumina a vida do outro e vai me ajudando nesse discernimento. Namoro é tempo de conhecimento, amizade e diálogo. Não feche os olhos diante da dificuldade. Busque a graça do Senhor. Busque o desejo do Senhor, a vontade do Senhor. Isso é algo importante. Isso é algo importante. E é nele, somente nele, que nós vamos caminhando rumo à vontade de Deus. Você está convicto por Jesus Cristo, meu irmão? Talvez é isso que esse acampamento quer fazer. Como que está o seu namoro? O que você prefere? Remediar ou prevenir? Às vezes a pessoa fica sabendo que tem um probleminha de coração, ainda jovem, e aí o médico vai falar assim: eu não vou entrar com medicamento, porque o medicamento, por mais que é importante, nesse momento, o medicamento ele é bem forte. E ele vai resolver. Mas vai prejudicar, às vezes, as coisas. Ou vai ser muito lento o tratamento. Mas é melhor, ao invés desse probleminha aí, que nem é probleminha, mas que pode surgir, aí um problema de coração mais sério, vamos prevenir? É melhor. Essa suspeita que você está tendo aí, de coração ou de diabetes, vamos prevenir? Então você vai mudar a sua rotina. Você vai ter que buscar outros meios para prevenir. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus chama uma juventude para Ele, para que, a partir da vontade dEle, dos planos dEle, as coisas aconteçam. De forma natural,
de forma verdadeira. Que o desejo maior nosso seja ser santo, ser amigo de Jesus Cristo. E todas as coisas vão concorrendo para o bem e tem um propósito maior. Que a gente peça isso nessa manhã ainda, essa graça de querer ser dele e de que ele abra os nossos olhos para que a gente possa fazer a vontade dele na fase em que nós estamos. Que a gente peça a graça do Senhor de crescer na vontade de Deus. A presença do Senhor nos ajude a caminhar, olhando para a vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude a fazer a vontade dEle. Que Ele comece em cada um, em cada história. Em cada história. O Xande falava que muitas pessoas pensam em tantas coisas e depois pensam em família. Se não fosse Jesus Cristo na minha vida, eu seria uma dessas pessoas. Eu queria sim ter uma família, mas eu sonhava muitas coisas antes. E foi Deus pegando, logo no começo da minha juventude, Ele foi me transformando. Hoje eu não tenho vergonha de dizer que eu sou esposa, mãe e missionária. Não tenho vergonha de dizer isso. Que não é um diploma, que não é essas coisas que vai me realizar. É Deus. É Deus que vai realizar. E se a gente não tiver muito certo isso, a gente vai se frustrar quando a gente coloca aquilo que é próprio de Deus no outro. De querer suprir as carências no outro. Quantas e quantas vezes eu falava para o Henrique, eu não supro as suas carências. Eu não vou suprir as suas carências. É Jesus Cristo. Eu sempre falava isso com ele e gosto de falar isso para os jovens, porque é isso que vai nos ajudar. E hoje a gente olha e fala assim, sabe que você ter alguém do seu lado que ame mais Jesus Cristo do que você? É a realização de todo ser humano. Quando você olha alguém que ama Jesus Cristo mais que você. Eu não estou no primeiro lugar da vida do Henrique. E nem ele está no primeiro lugar da minha vida. E nós sabemos disso. Que bom saber disso. Que bom saber. E às vezes vê o Henrique pegando a mala, a Bíblia, e saindo para pregar e deixando a gente. Ou eu, porque eu também tenho a minha missão, sair e deixar as crianças e ele. Porque existe um amor maior que marcou a nossa vida e que sustenta toda a nossa vida. E é isso que eu desejo para vocês. Eu não sei se vocês vão ter família ou não, se vocês vão ter filhos ou não. Que bom se Deus escolher esse caminho para cada um. Mas o mais importante é que vocês sejam santos. E é isso que Deus trouxe aqui, para ser família dele, para ser colocado naquela árvore o seu nome e não mais tirado. E talvez outros nominhos vão aparecer no decorrer ali, e que alegria, porque é isso o nosso desejo, que cresça, que esse amor cresça. E eu sei que é por aí, o amor de Deus que vai nos enchendo, vai nos enchendo, vai nos enchendo, e esparrama, e a gente quer dividir com o outro, com o amigo, com o irmão, com a tia, com o tio, e quem sabe com o namorado e a namorada, e com os filhos.
e com aquilo que Deus colocar no nosso caminho. Que a gente peça essa graça. Fique de pé. Vamos pedir essa graça. Senhor, eu quero ser santo. E eu quero viver cada fase seguindo o caminho do Senhor. Me dê essa graça, Senhor Jesus. E se você está namorando, peça essa graça ao Espírito Santo de viver a santidade aí, de começar essa jornada, de olhar para o seu namoro e perceber aquilo que precisa ser mudado, aquilo que pode ser mudado, ser transformado, ou aquilo que muitas vezes é preciso fazer, um rompimento do namoro, mas a salvação de uma família, porque um namoro sem a vontade de Deus, lá na frente vai ser uma família destruída, e esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é a santidade para a nossa família. E você faz parte desse projeto. Você faz parte dessa árvore. Pedindo o Espírito Santo, irmãos, para que Ele venha pairar sobre os nossos corações, entregando a Ele os nossos sonhos, os nossos projetos, pedindo para que o Espírito Santo venha habitar no mais íntimo de nós. A palavra de Deus nos diz: considerai filhos as gerações passadas e vede quem confiou no Senhor e ficou desiludido, quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado, quem o invocou e por ele foi desprezado, pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege todos os que procuram com sinceridade. Seja sincero com o Senhor nessa manhã, meu irmão. Como está o teu coração? Os teus projetos, os teus sonhos estão pautados na vontade de Deus para a sua vida? Converse com o Senhor e peça para que o Espírito Santo venha moldar o seu coração. Vamos erguer um clamor ao Espírito Santo para que Ele venha transformar a juventude em uma juventude santa, para que a partir desse acampamento sejam moldados santos em nosso meio, para que nós saiamos daqui mais cheios de Deus, para que nós possamos ser instrumentos de Deus nas nossas realidades, para que possamos construir famílias santas, mudar a realidade do nosso país, a realidade de nossa casa, a realidade de nossa cidade. É só pelo poder do Espírito Santo que nós seremos santos. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem com todo o teu poder sobre a nossa realidade, sobre o meu coração. Eu apresento a Ti um coração duro, Senhor. Eu apresento a Ti um coração que muitas vezes não confia no Teu projeto. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa comunidade. Vem, Espírito Santo, e nos capacita. Enche o nosso coração, Senhor. Faz-nos cheios de Ti. Vem, Espírito Santo. Nós não queremos ser decepcionados, nós queremos confiar em Ti. Vem, Espírito